Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso estudo cronológico da Bíblia. Hoje a gente retoma o livro de Jó. E olha, a gente chega num ponto que é absolutamente crítico. O debate entre Jó e os amigos dele tá para chegar num outro nível de intensidade, sabe? Nos capítulos 21 a 23, a gente vai ver que as formalidades meio que acabam e os argumentos ficam bem mais afiados, bem mais pessoais. Então vamos mergulhar nisso. E o Jó, ele já começa a resposta dele de um jeito que ninguém esperava. Em vez de ficar se defendendo, ele parte para o ataque, com uma pergunta que corta fundo. Ele olha para os amigos, olha para o mundo ao redor e joga essa verdade bem incômoda na cara deles. E essa pergunta, ela não é só da boca para fora, não. Ela simplesmente destrói a base de tudo que os amigos dele vinham falando. Aquela ideia de que Deus, sempre sem nenhuma falha, castiga os maus ainda nesta vida. No capítulo 21, Jó se torna um observador implacável da realidade. Ele começa a pintar um quadro muito vivo do mundo como ele realmente é. Um quadro que, vamos combinar, não se encaixa nem um pouco naquela fórmula simplista dos amigos dele, de que pecado leva, inevitavelmente, ao sofrimento. É como se ele estivesse dizendo, gente, abram os olhos. A vida real não funciona desse jeito que vocês estão pensando. E essa aqui é a primeira pincelada desse quadro realista que ele está pintando. Jó observa que, ao contrário do que os amigos dele tanto insistem, os perversos muitas vezes vivem em paz, tranquilos, sem medo e, o mais importante, sem o castigo de Deus. A vara de Deus, sabe? Aquele símbolo da disciplina divina, parece que simplesmente não chega neles. E o Jó não para por aí, não. Ele vai detalhando essa prosperidade toda. Famílias estáveis, filhos felizes, cheios de vida, música, festa, uma vida inteira de abundância. E o mais chocante de tudo, eles vivem desse jeito enquanto rejeitam a Deus abertamente, dizendo para ele, fica longe da gente, não queremos saber dos teus caminhos. Para fechar o raciocínio deles, Jó solta uma acusação demolidora. Ele chama o consolo dos amigos de vaidade, ou seja, de palavras vazias, ocas. E por quê? Porque elas ignoram a realidade que ele acabou de descrever. Se a teoria deles não bate com os fatos, então o consolo que eles oferecem não é só inútil, é uma mentira, uma transgressão. É bem pesado. Bom, o ele faz sem ter como refutar as observações do Jó com lógica, ele faz o quê? Muda de tática no capítulo 22. O debate teológico mais abstrato, digamos assim, acaba aqui. Agora ele parte para o ataque pessoal. Direto e, como a gente vai ver, completamente sem fundamento nenhum. E aqui a acusação fica terrivelmente específica. O ele faz não diz mais, você deve ter pecado. Não. Ele inventa uma lista de pecados cruéis para culpar o Jó. Ele acusa o Jó de explorar os pobres, de negar ajuda para quem precisa, de oprimir viúvas e órfãos, e tudo isso sem uma única prova. É pura invenção. E aqui vem a conclusão lógica do ele faz, por isso. Ele declara com total confiança que esses pecados que ele acabou de inventar são a causa direta do sofrimento e do pavor que o Jó está sentindo. Para ele faz, o caso está encerrado. A causa e o efeito são claríssimos na cabeça dele. A solução que ele oferece é tão simplista quanto a acusação. É quase uma receita de bolo, um programa de 4 passos para o arrependimento. Basicamente, se apegue a Deus, aceite a lei, confesse esses pecados que você nunca cometeu e, como recompensa, Deus vai ser seu tesouro de novo. É uma teologia de barganha, bem utilitarista. No capítulo 23, o Jó muda completamente o foco. Ele parece que se cansar, sabe? Percebe que discutir com os amigos não leva a lugar nenhum. Eles não são o júri que ele está procurando. Então, ele se volta para a única audiência que realmente importa e faz um apelo desesperado, não para um tribunal aqui na Terra, mas para o tribunal do céu. Esse é um dos lamentos mais comoventes do livro todo. Jó expressa um desejo profundo, agonizante de encontrar Deus. E não é para se esconder, não. É para apresentar o caso dele diretamente a Deus. Ele anseia pelo dia dele no tribunal, porque ele tem confiança na própria integridade. E essa tabela aqui no slide, nossa, ela ilustra de uma forma brilhante o dilema doloroso que está dentro do Jó. Na coluna da esquerda, a gente vê a angústia dele. Ele procura por Deus em todo lugar, mas só encontra o silêncio, a ausência. Mas na direita, a gente vê a confiança inabalável dele. Apesar de não sentir a presença de Deus, ele sabe que Deus é onisciente, que Deus conhece o caminho dele e, portanto, conhece a sua inocência. E é exatamente nesse momento, no meio da dor, do silêncio de Deus e das acusações cruéis dos amigos, que o Jó faz uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia.
uma afirmação que ecoa através dos séculos. Então, o ponto crucial é esse. Jó começa a ver o sofrimento dele com outros olhos. Não é um castigo, é um teste, um processo de refino. Ele acredita que quando essa provação toda terminar, a integridade e a fé dele vão ser comprovadas, vão sair puras e brilhantes, como o ouro que é refinado no fogo. E essa pergunta fica no ar, né? Enquanto o diálogo fica cada vez mais intenso. Jó rejeitou o tribunal dos amigos. A única esperança dele agora está num juiz que, por enquanto, continua em silêncio. E essa tensão insuportável é o que prepara o cenário para os argumentos finais, que a gente vai explorar no nosso próximo estudo do livro de Jó. Até lá!